E aí, pessoal, vamos mergulhar nessa análise. Hoje a gente vai explorar uma cadeia de eventos da história global que é absolutamente fascinante. Nós vamos dissecar como aquela obsessão implacável do Napoleão Bonaparte em derrotar a Grã-Bretanha fez muito mais do que só alterar fronteiras europeias. Na verdade, isso criou um gigantesco efeito dominó geopolítico que literalmente reconfigurou o mundo inteiro e deu início a uma nova era. Para entender o tamanho absurdo dessa ambição napoleônica, a gente precisa olhar para um momento muito icônico. Historicamente, os monarcas lá na Europa eram coroados pela autoridade da Igreja Católica, certo? Mas o Napoleão, o cara teve uma postura radicalmente diferente. Ele simplesmente pegou a coroa das mãos do Papa e coroou a si mesmo. É a demonstração máxima de poder, a maior prova de força que ele poderia dar. Com esse gesto único, ele deixou perfeitamente claro que não ia se submeter a absolutamente nenhum poder, fosse oposição interna ou influência externa. Parte 1. A ambição de Napoleão e a expansão do Império Francês. A magnitude de todo esse poder é simplesmente surreal. Essa autocoroação do Napoleão funcionou como um verdadeiro sinal de largada para campanhas militares intensas que resultaram numa imensidão de territórios dominados por toda a Europa. As guerras napoleônicas trouxeram batalhas ferozes que varreram fronteiras antigas do mapa e redesenharam a organização política e social do continente de ponta a ponta. Parte 2. O bloqueio continental, a arma econômica que mudou o mundo. Apesar de ostentar um poderio militar terrestre que parecia infinito, a França tinha uma vulnerabilidade estratégica gigantesca. E a lógica das ações de Napoleão para resolver isso seguiu uma cronologia super rigorosa. Em 1805, a marinha francesa tomou uma surra da Inglaterra na famosa Batalha de Trafalgar. Como ele não conseguia quebrar os ingleses nos oceanos, a retaliação direta veio no ano seguinte, em 1806, com um decreto econômico muito radical. E foi exatamente essa manobra que serviu de estopim para as invasões brutais na Península Ibérica, que começaram logo ali, entre 1807 e 1808. Só para deixar as coisas extremamente claras aqui. O bloqueio continental tinha uma missão principal, que era asfixiar financeiramente a grande potência industrial da época, cortando todo o acesso do comércio inglês à Europa continental. Qualquer nação que fosse aliada ou dominada pela França foi obrigada a engolir e aderir a essa política agressiva. Foi o primeiro grande dominó a cair, sabe? Isso colocou países que só queriam ficar na sua, quietinhos na neutralidade, diante de uma escolha praticamente impossível. Parte 3. A crise na Espanha. Submissão e colapso interno. Vamos ver como a Espanha lidou com isso. Em 1807, eles até decidiram aderir ao bloqueio, mas, olha, isso foi literalmente jogar gasolina no fogo de uma crise interna que já estava rolando solta. A situação inteira parece um roteiro de suspense político. O rei Carlos IV e o ministro dele, o Godoy, lidavam com uma rejeição pública gigantesca. Enquanto isso, o herdeiro, Fernando VII, já estava lá conspirando para tomar poder. Com os dois lados pedindo ajuda para a França, Napoleão achou a brecha perfeita. Em fevereiro de 1808, uns 70 mil soldados franceses cruzaram a fronteira espanhola, com a desculpa esfarrapada de estarem lá só para manter a ordem. O que aconteceu depois? A revolta de Aranjuez explodiu, derrubou Godoy e forçou Carlos IV a renunciar em favor do filho conspirador. O clímax dessa traição toda aconteceu lá em Bayona, na França. Napoleão chamou o antigo rei e o novo monarca, fez os dois de prisioneiros e basicamente coagiu ambos a abrirem mão da coroa espanhola em favor dele. Com um simples movimento de peças no tabuleiro, Napoleão foi lá e colocou o próprio irmão José Bonaparte como o novo rei da Espanha. Loucura, né? Só que dominar a realeza não é a mesma coisa que dominar o país. A raiva do povo com a presença estrangeira e com a prisão da família real ferveu nas ruas. Isso estourou no histórico levante de 2 de maio. Em 2 de maio de 1808, o povo em Madrid foi para cima e pegou em armas contra a ocupação francesa. Essa resistência corajosa inspirou o país inteiro, criando juntas locais de governo e exércitos que conseguiram feitos absurdos, tipo a Batalha de Bailén. Essa vitória espanhola foi inédita e estilhaçou por completo aquele mito de que o exército do Napoleão era invencível. Parte 4. A decisão de Portugal, a grande fuga. Passando agora para o reino vizinho, Portugal tinha laços econômicos profundos com a Grã-Bretanha e teve que bolar um plano de sobrevivência completamente diferente. O peso do que estava acontecendo é bem resumido por um dilema aterrorizante. Em julho de 1807, Napoleão mandou um ultimato exigindo ações radicais, romper comércio, prender ingleses e declarar guerra. O príncipe regente D. João VI olhava para a mesa e as opções eram: de um lado, a ameaça de aniquilação pelo exército terrestre da França, do outro, a destruição total da economia e da segurança na mão da frota naval britânica. Um impasse perfeito.
Pressionado por todos os lados, Dom João optou por uma hesitação diplomática meticulosa, basicamente enrolando para ganhar tempo. Mas o relógio estava correndo sem parar. Enquanto as negociações se arrastavam, a França e a Espanha assinaram, na surdina, o Tratado de Fontainebleau. Era um pacto para invadir e fatiar Portugal entre eles. Como consequência, e sem muita resistência inicial, um exército francês enorme, com 25 mil homens, cruzou a península marchando direto para conquistar Lisboa. Mas a conquista territorial não garantiu a coroa. O caos e o tamanho dessa partida foram monumentais. Em novembro de 1807, numa manobra que literalmente mudou a história, a família real portuguesa inteira, junto com boa parte da corte, embarcou rumo ao Brasil com escolta da Marinha Britânica. E aqui vai um detalhe genial e super curioso dessa viagem maluca. Consta que a comitiva de Dom João VI, no meio do oceano, foi recepcionada por navios ingleses, oferecendo frutas tropicais fresquinhas para eles. A capital do Império foi simplesmente transferida para o Rio de Janeiro. Isso tirou a monarquia das garras de Napoleão, evitou que a coroa virasse prisioneira e preservou a soberania de Portugal de um jeito muito engenhoso. Parte 5. Consequências globais, redesenhando as Américas. O ponto crucial para a gente entender aqui é que essas perturbações não ficaram só na Europa. As invasões na Península Ibérica mandaram uma onda de choque que bateu com força no continente americano e de formas que ninguém esperava. A queda dos reis legítimos da Espanha e a dominação francesa deslegitimaram quase que na hora o controle da metrópole. O vácuo de poder imenso nas colônias forçou a criação de juntas locais para manter o governo civil operando. E foi exatamente nesse clima instável que as elites crioulas, a liderança nascida na América, começaram a questionar de verdade por que ainda deviam subordinação à Europa. O colapso do poder europeu foi o grande catalisador histórico que acendeu o pavio dos protestos por autonomia e de todas aquelas lutas por independência de ponta a ponta na América Latina. O que coroa toda essa nossa análise com uma questão muito instigante para a gente pensar. Como é que um bloqueio econômico lá na Europa acabou dando origem a nações independentes do outro lado do Atlântico? A tentativa de estrangular a economia britânica não destruiu Londres, mas a reação em cadeia derrubou reis, provocou revoltas populares e cruzou o oceano para plantar as sementes da liberdade no Novo Mundo. Ver como uma medida protecionista agressiva num continente consegue ser a faísca que cria nações soberanas no outro, isso deixa muito claro que, no intrincado jogo da geopolítica histórica, qualquer movimento pode ter consequências inimagináveis. Fica aí a provocação para a gente continuar investigando essas engrenagens maravilhosas da história. Até a próxima!